Olá, seja muito bem-vindo na continuação do nosso curso de gestão de projetos. Na primeira parte nós fizemos passamos por uma visão inicial dos principais conceitos e do que está envolvido na gestão de projetos. Agora a gente vai tratar das falhas comuns e na gestão dos riscos envolvidos na gestão de projetos. Para falar de falhas, a gente primeiro precisa entender quais são os fatores que levam um projeto a ser considerado um sucesso. E, naturalmente, existe o que o pessoal chama de uma tríade de ferro, que são a tríade composta pelo escopo, pelo tempo e pelo custo. Essas três variáveis são estritamente controladas e elas definem o que a gente poderia chamar de eficiência do projeto. O quão eficiente meu projeto foi. Meu projeto entregou o escopo esperado? Meu projeto cumpriu o prazo esperado? Nosso projeto atendeu os requisitos de custo? Ficou dentro do orçamento? Então essas três variáveis, que o pessoal chama de tríade de ferro, definem a eficiência de um projeto. Além dessas duas, vale a pena citar outras duas que complementam a eficiência, que estão no nosso slide, que dizem: o impacto no cliente e na equipe foi positivo? O que eu quero dizer com isso? O cliente ficou satisfeito com o projeto? Não basta o projeto ser cumprido dentro do prazo, dentro do escopo e dentro do custo. Ele precisa satisfazer o cliente. E precisa também satisfazer a equipe interna de desenvolvimento. Ela precisa crescer nesse desenvolvimento. E a quinta variável, o projeto precisa trazer bom resultado comercial. Se for o desenvolvimento de um produto, por exemplo, mesmo que seja uma empresa terceirizada de desenvolvimento de produto, que está fazendo esse desenvolvimento para uma empresa, é importante ter em vista que o projeto só vai ser um sucesso se quando esse produto chegar no mercado, ele trouxer os resultados comerciais desejados. Antes disso, ele não atende essa variável. Então, definidos os fatores críticos de sucesso, vale a pena olhar para o Brasil um minuto. E aí, olhando para o slide de vocês, no Brasil, numa pesquisa de 2014, a gente vai ver que 3% dos projetos nunca atingem as metas. Esse é um número baixo. 17% dos projetos poucas vezes atingem as metas. Então já é um número um pouco maior. 55% dos projetos, na maioria das vezes, atingem as metas. Então estamos falando de metade dos projetos normalmente atingem as metas. Somente 4% sempre atingem as metas. Repara como esse número é baixo. Somente 4% dos projetos sempre atingem as metas, metade normalmente atinge, na maioria das vezes, e 20% não atinge as metas. É um número importante. De novo, o que são as metas aqui? O prazo, o custo, a qualidade, os três juntos me dão a eficiência do projeto, mais a satisfação do cliente. Ok? Então esse é um campo ainda muito aberto, que ainda precisa crescer e amadurecer bastante no Brasil. Muitos projetos ainda são tratados de maneira amadora ou pouco profissional. Alguns fatores que influenciam o sucesso do projeto. E aqui a gente vai tratar da eficiência, que a gente comentou, do impacto sobre o cliente, do impacto sobre a equipe, sobre o sucesso comercial e sobre uma preparação para o futuro. Vamos olhar o slide de vocês. Em termos de eficiência, a gente já comentou sobre o tempo, então a gente vai falar cumprir o cronograma. Em termos de custo, cumprir o orçamento. E em termos de eficiência, quaisquer outras que a gente tenha.
Depois a gente vai ter o impacto sobre o cliente. Cumprir os requisitos e especificações do cliente. O cliente teve o benefício esperado? O uso foi conforme ele queria? O cliente se tornou leal à nossa empresa? O cliente obteve um reconhecimento da marca? Impacto sobre a equipe. A equipe que desenvolveu o projeto atingiu a sua satisfação? A equipe está com moral alto? A equipe se desenvolveu realizando o projeto? Os membros da equipe cresceram individualmente? Eu consigo, a partir do crescimento da equipe, garantir que eu vou reter essa equipe da empresa ou eu vou perder essa equipe porque ela não se desenvolveu, ela não cresceu e etc. O projeto foi feito com ou sem estresse? Ou seja, como é o ambiente de trabalho no desenvolvimento desse projeto? Quarto fator de sucesso, então, o projeto foi um sucesso comercial e direto? Ou seja, atingiu as vendas esperadas? Atingiu o lucro esperado? A participação de mercado, o retorno sobre o investimento, fluxo de caixa, qualidade, tempo de ciclo de desenvolvimento, outras medidas organizacionais e aprovação de órgãos regulatórios, por exemplo, quando a gente fala no desenvolvimento de um medicamento que demora vários anos, às vezes algumas dezenas de anos para se desenvolver um medicamento, é importante que ele chegue no final e o órgão regulador, a Anvisa no Brasil, a FDA nos Estados Unidos, aprove esse produto, né? Então, isso é um sucesso comercial direto, né? Aliás, falando sobre desenvolvimento de produtos para a indústria farmacêutica, eu conheço algumas indústrias farmacêuticas e é comum as pessoas dizerem, olha, eu trabalhei 35 anos na indústria farmacêutica e acompanhei um projeto de produto do início ao fim. É verdade, pode ser um desenvolvimento de um medicamento pode demorar algumas dezenas de anos. E o custo disso é enorme, né? Por último, um critério de sucesso do projeto, preparação para o futuro, né? Tenho novas tecnologias, abordei um novo mercado, é uma nova linha de produto, desenvolvi uma competência central nova, desenvolvi uma capacidade organizacional nova e etc. Ainda sobre fatores de sucesso, vale a pena comentar o seguinte. Todos esses fatores são considerados porque eles fazem parte da gestão estratégica, né? E os seus resultados tendem a aparecer no curto, médio e longo prazos. Por exemplo, a questão da dimensão da eficiência do projeto é uma medida de curto prazo. Entretanto, quando a gente fala de impacto no cliente, é uma medida de médio e longo prazo. Uma empresa que seja desenvolvedora de produtos, por exemplo, ou de websites, ela vai se tornar mais ou menos bem vista pelo mercado a longo prazo, à medida que ela tiver mais ou menos clientes muito satisfeitos. Agora que a gente falou dos fatores críticos para o sucesso de um projeto, a gente pode falar então por que os projetos fracassam. Existem dezenas de razões possíveis, mas tentando classificar e agrupar as razões pelas quais os projetos falham, a gente vai ver o nosso material aqui. Então, basicamente, ele falha quando ele segue o caminho inverso dos fatores de sucesso. O que eu quero dizer com isso? Eu não atingi o prazo previsto, um caminho inverso da questão tempo. Eu não consegui me manter dentro do orçamento previsto, caminho inverso do fator de sucesso. Agora, outros erros clássicos, né? A empresa desiste do produto no meio do projeto. A qualidade da realização não é esperada. A implementação do novo ERP não seguiu o padrão que eu esperava, um problema de qualidade.
o patrocinador deixa de financiar o projeto. Então, um patrocinador que está bancando e suportando o projeto, ele muda o foco, ele desiste do produto, etc. É um motivo para fracassar o projeto. E erros de planejamento, né? Eu diria que esses aqui, assim como os primeiros, são muito importantes e cabem a gente mitigá-los com uma boa gestão. Erros mais frequentes na gestão, nas fases do projeto, né? Então, existem erros que estão ligados à fase de concepção do projeto, à fase de planejamento, à fase de execução ou implementação e à conclusão do projeto. Então, a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso, mas na fase de concepção a gente vai falar de viabilidade do projeto, vai falar na correta identificação dos stakeholders, que são os responsáveis pela aprovação do projeto, análise dos riscos, gestão da liderança para garantir apoio. Depois, na fase de planejamento, a gente vai falar sobre requisitos. Será que eu identifiquei bem os requisitos dele? Será que eu fiz o planejamento suficientemente detalhado? Será que eu defini o escopo bem definido? Será que eu fiz uma previsão financeira adequada? Na execução, aí sim a gente vai falar da equipe de pessoas, da Olá, caro aluno! Estamos de volta com o nosso curso de gestão de projetos. Nas duas primeiras partes, a gente falou sobre os conceitos gerais da gestão de projetos e depois sobre as falhas típicas que levam um projeto, ou podem levar um projeto a um fracasso ou um parcial fracasso. Então agora vamos falar sobre o planejamento do projeto e boas práticas de gestão do projeto. Inicialmente, vale a pena pensar que o projeto tem um ciclo de vida, ou seja, ele tem um início, um meio e um fim. E a necessidade de recursos, especialmente recursos financeiros, cresce até uma que a gente podia chamar de meia-vida e decresce até chegar no zero no final. No gráfico do slide de vocês, a gente vê então essa curva típica, onde você tem uma fase de introdução do projeto, de novo, com custos reduzidos. Depois você tem uma fase de crescimento, uma fase de maturidade, onde são concentrados os gastos. E depois você tem uma fase de declínio e término do projeto. É lógico que, para que os custos previstos para a fase principal fiquem dentro do orçado, você precisa ter uma introdução e um crescimento bem feito. Agora falando um pouquinho sobre a gestão e planejamento de projetos, como eu disse já nas sessões anteriores, existem diversas metodologias utilizadas para a gestão do projeto. Uma que eu já comentei foi a Prince2, que foi usada foi feito bastante marketing sobre isso, foi usado para organizar a Olimpíada de Londres, né? Mas no Brasil e no mundo, a mais conhecida é o guia do PMBOK, que é uma metodologia desenvolvida pelo PMI a partir dos anos 70, né? No material de vocês, ele mostra, né? Mais especificamente em 1969, né? O guia da PMI já está na 4ª versão e está sempre sendo atualizado, né? É um guia bastante extenso, com bastante conteúdo e cobre projetos de grande complexidade, não sendo necessário você
você cumprir todos os processos que ele traz, né? Então, o PMBOK ele é composto de processos de gestão. Então, você tem um processo de planejamento, você tem um processo que a gente vai ver aqui de gestão e controle dos riscos, um processo de análise financeira, de controle financeiro do projeto e etc. É um conjunto de processos, né? Antes de entrar na gestão propriamente dita, vale pensar um pouquinho sobre a estrutura funcional e a estrutura de gestão de pessoas dentro de um projeto, né? No material de vocês, então, tipicamente, quando a gente fala de uma estrutura organizacional, a gente fala de um organograma e uma hierarquia. Times orientados por um líder. A solução disso na estrutura funcional é você ter um supervisor direto e um agrupamento de pessoas por áreas de conhecimento ou especialidades. Departamento financeiro, departamento de compras, departamento comercial, etc. Uma solução de estrutura organizacional orientada por projeto é a estrutura projetizada. Então, nessa estrutura, o projeto é o elemento central e as pessoas são ligadas a esse projeto. Elas estão ligadas ao projeto e, naturalmente, ao gestor do projeto. Mas elas não têm uma estrutura hierárquica como um todo, elas ficam dependentes desse projeto. Quando esse projeto termina, você realoca as pessoas para outros projetos ou mesmo de volta para a sua área funcional original. Naturalmente, sempre existe uma estrutura matricial que busca fazer a união entre uma estrutura funcional típica e a projetizada. Então, você tem um reporte hierárquico para a estrutura funcional, mas você está alocado num projeto. Por isso que a gente diz que é uma estrutura matricial. Aqui tem uma tabela no material de vocês falando sobre a influência da organização no projeto. E aqui eu tenho várias formas de organização, desde a funcional típica até a projetizada, e você tem alguns níveis de envolvimento, né? Qual é a autoridade do projeto? Como é dada a autoridade do projeto? Como é feita a disponibilidade de recursos? Quem controla o orçamento do projeto? Qual o papel do gerente de projetos? E a equipe administrativa de projetos, existe ou não? Então você, numa estrutura funcional, por exemplo, você parte de pouco envolvimento e trabalho sempre em tempo parcial, até uma estrutura projetizada onde você tem autoridade quase total e disponibilidade de recursos total e em tempo integral. E no meio você então tem estágios intermediários que definem o grau de envolvimento para cada uma desses requisitos. Normalmente, a gestão da integração do projeto é feita por um PMO, ou um escritório de gestão de projetos. Quando o projeto é muito grande, você tem um escritório de gestão desse projeto com várias pessoas fazendo o papel de PMO. Por exemplo, quando você está falando de projetar e construir uma plataforma de petróleo para extração de petróleo em alto mar, você não tem um PMO único, você tem uma equipe de pessoas que fazem parte desse escritório de projetos que fazem essa gestão. Eles não vão projetar, eles não vão construir, eles não vão, eventualmente, até aprovar financeiramente, mas eles fazem a integração dos recursos e fazem a gestão para garantir que o projeto vai ser entregue no prazo. Esses escritórios de gestão, então, eles podem ser escritórios do tipo autônomos dentro da empresa, que apoiam a empresa em projetos interdepartamentais. Tipicamente a gestão de um projeto
numa empresa petrolífera que precisa construir uma plataforma de petróleo, como a gente comentou, tipicamente é um projeto autônomo, porque ele envolve diferentes áreas. Um escritório de projetos departamental pode ser, por exemplo, a equipe de projetos que vai implementar um site novo para a empresa, um site para a empresa aparecer no mercado, né? Esse é um projeto da área de comunicação ou de TI e é um projeto tipicamente departamental. E depois você tem escritórios para projetos corporativos. São projetos estratégicos da empresa. Então eu vou fazer a fusão de uma empresa com a outra. Eu vou fazer a aquisição de uma empresa. Eu vou fazer uma série de investimentos e abrir um novo negócio. São projetos estratégicos e a gente chama então de um escritório de projeto corporativo, né? Porque ele trabalha no nível estratégico da empresa. Agora entrando mais no detalhe do dia a dia do PMO, seja ele uma pessoa ou um escritório, a gente tem algumas funções básicas que ele precisa desempenhar. Primeiro, ele precisa gerenciar recursos compartilhados entre todos os projetos administrados pelo PMO. Por exemplo, uma equipe de engenharia que tem mais de um projeto para desenvolver, o PMO precisa fazer uma gestão para dar o senso de prioridade para essa equipe. Depois ele precisa identificar e desenvolver a metodologia de gestão do projeto, seguindo as melhores práticas e padrões da gestão de projetos. Ele precisa orientar, aconselhar e treinar e supervisionar os envolvidos. Precisa monitorar o andamento do projeto, normalmente através de auditorias. Precisa desenvolver e gerenciar políticas de forma a garantir que tudo vai ser cumprido conforme esperado, e ele faz isso através de documentação do projeto. E precisa coordenar a comunicação entre projetos, entre diferentes projetos, entre líderes, stakeholders, e fazer toda essa comunicação. E precisa coletar os resultados do projeto e gerar relatórios para a alta gestão da empresa sobre o andamento, sobre atrasos, sobre prazo e controle de custos. E aqui a gente fecha esse bloco. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.